esteja vivendo, você só vai adorá-lo. Em tudo você vai dar graça. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Deus, adorarei somente a Ti, Jesus.
Por isso que nós dizemos que não há outro como Tu. Se o Senhor precisar endireitar os nossos caminhos, endireita, Deus. Se o Senhor precisar reajustar o nosso coração, reajusta. E nós confiamos somente em Ti. Oh, Jesus. Pois sabemos que a tempestade é Você, chuva forte é Você, vento forte é Você. Que a tempestade é Você, chuva forte é Você, é tudo sobre Você. Que a tempestade é Você, que tudo que está acontecendo é sobre Você. É Você. Faz tremer as pedras, a porta aberta é Você, mas a fechada é Você. É tudo sobre Você. Que a tempestade é Você, chuva forte é Você, o vento forte é Você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Você, mas a fechada é Você. É tudo sobre Você. Diga isso. Que a tempestade é Você, chuva forte é Você, o vento forte é Você, e o que me faz tremer
encontrar.
Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui nesse momento de culto, de louvor, onde nós estaremos compartilhando a palavra de Deus com você e trazendo um pouco mais assim de uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Mas antes eu gostaria de agradecer você que está em casa aí, né, o seu aparelho aí, assistindo esse culto, e que nesse momento nós entrássemos numa conexão, a conexão da fé, um só coração, na presença de Deus e da palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele venha, né, estar conosco aqui nesse momento, nos conectando, né, num só espírito, e que haja, né, um só coração naquilo que nós vamos trazer. Gostaria também de ressaltar aos irmãos que nesse momento que estamos vivendo, né, de anormalidade, onde nós estamos assim impedidos de estarmos juntos aqui no templo, e que cada membro da IBREM, qualquer lugar que você estiver no mundo nos ouvindo, né, que ama esse ministério, que você não esqueça, né, dos nossos projetos, da nossa construção do templo, e o impedimento de reunião, isso vai afetar grandemente o andamento das nossas obras aqui. Mas se cada um, mesmo não podendo vir à igreja, assumir esse compromisso de estar fazendo a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, né, pelo sistema bancário, ou trazendo aqui na igreja, direto na tesouraria da igreja, você vai estar assim, dando uma grande demonstração de um grande compromisso e preocupação com esse ministério, né, e com os projetos que nós já estamos envolvidos aí durante o ano. Então eu peço a consciência de cada membro da igreja, onde estiver, né, que essa separação momentânea não seja assim um objeto de esfriamento ou de perda do propósito daquilo que nós estamos vivendo e fazendo. Eu quero orar agora, né, e pedindo a Deus para estar abençoando a sua vida. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, eu uno o meu coração ao coração dos teus filhos, o meu espírito, Deus, ao teu espírito, e numa só fé, Pai, nós estarmos posicionados em espírito de oração, para recebermos a porção da tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, prepara o coração dos teus filhos, dai-nos sabedoria, Senhor, dai-nos graça, ó Deus, dai-nos força, Senhor, para que possamos, ó Deus, estar compartilhando a tua palavra de uma maneira, Senhor, ó Deus, sábia, ó Deus, e com profundidade para o entendimento no coração dos teus filhos, porque nós oramos, ó Deus, e te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, eu vou estar trazendo um tema hoje muito importante, porque devido a essas notícias de guerra, ameaças de guerra, né, no Oriente Médio, as nações fazendo exibições do seu potencial bélico, uma tentando amedrontar a outra economicamente também afrontando a outra, e vem agora essa pandemia desse vírus que praticamente deixou os governos, né, de pernas quebradas. E como nós temos acesso às redes sociais, e tem muito crente de todos os lados, de todas as igrejas, de todas as denominações, né, nas redes sociais, aproveitando esse momento também para falar que nós estamos no fim dos tempos, que a volta de Jesus está próxima, e até um certo sensacionalismo com o evangelho assim
a curto tempo para as pessoas. E talvez essas pessoas estejam esquecendo de algo principal. Eu quero meditar com você o que a palavra de Deus diz. O texto que eu vou ler, você pode pegar nos 3 evangelhos. Você pode pegar em Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Todos esses 3 textos falam a mesma coisa. Não há divergência alguma. E quem falou essas palavras foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus deu as noções gerais. Depois ele usou os seus apóstolos, usou os profetas, que deram algumas minúcias, alguns detalhes mais específicos sobre a volta dele, sobre o final dos tempos. Desses 3 textos, do capítulo 13 de Marcos, ou 24 de Mateus, ou 21 de Lucas, eu poderia escolher qualquer um, mas eu vou escolher aqui o capítulo 13 de Marcos. E eu quero meditar com você, e eu quero trazer hoje uma mensagem escatológica, com o seguinte título: o único e verdadeiro sinal do fim dos tempos. Isso está muito claro nas Escrituras. E as pessoas têm feito uma salada, têm embolado estas coisas, e na verdade, em vez de deixar o povo de Deus preparado, está despreparando as pessoas. E eu quero dizer e trazer claramente aqui o único e verdadeiro sinal do fim dos tempos. Vamos ler o capítulo 13 de Marcos. Eu vou estar lendo aqui. E diz assim, a minha versão é a Almeida, atualizada. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios, falando do templo de Salomão. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer, e ele fala: olhai que ninguém vos engane. Então vamos tirar o engano das mensagens escatológicas que estão hoje aí nas redes sociais. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero que você me diga quem no meio da igreja, no mundo, já veio dizendo que era o Cristo, até hoje. Em qualquer nação, ou no meio de Israel, dizendo que ele é o Cristo. E não seria um só, muitos viriam. Vamos continuar o texto. E quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, guerras e rumores de guerras ainda não é o fim. Palavras de Jesus Cristo. Olha só. E ele fala como serão essas guerras e rumores de guerra. Olha, ele dizendo, levantará nação contra nação, essas guerras e rumores de guerra que não é o fim. Olha só. Reino contra reino, terremotos, olha, no meio dessas guerras, que também não é o fim, em diversos lugares, haverá fome no meio dessas guerras, isso será o princípio das dores. Mas olhai, agora ele manda tomar cuidado, a sua vida pessoal, para você olhar por você mesmo, porque a perseguição da igreja viria. A igreja, de uma certa forma, ela será responsabilizada por algo mal, pela opinião pública. E o que nós estamos vivendo hoje, caso nós nos reuníssemos, seria um prato feito para a opinião pública execrar as próprias reuniões em nome de Jesus Cristo, ainda que todos os crentes tivessem fé
para não serem contaminados e com as suas orações orarem e guardarem qualquer cidade. Então você olha, serão perseguidos, tá? E ele diz, né? Esse é o princípio das dores. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, muitos serão açoitados, apresentados ante presidentes e reis. A igreja primitiva experimentou isso, na Idade Média a igreja experimentou isso, lá nos países árabes a igreja está experimentando isso, olha só, tá? Sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunhos. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado a todas as gentes, a todos os gentios. E quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não sejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E ele fala, né, que no meio dessas guerras de fome, guerra, terremoto, perseguição, que haveria de acontecer, que ainda não é o sinal único e definitivo do fim, irmão entregará outro à morte, o pai e o filho, né, e levantarão filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vi o pastor Silas Malafaia na televisão fazendo um esforço para que a igreja não fechasse. Ele está certo, porque a igreja é o último refúgio, embora seja um apelo à saúde pública, né? Mas nós sabemos a importância do posicionamento espiritual do povo de Deus. Mas eu vi que alguns cristãos se indignaram contra ele, se aborreceram contra ele. Um sentimento assim, difícil de entender, não é? Porque até então não tinha nenhuma definição de autoridades, nenhum comando governamental. A igreja está aqui para obedecer, não é? Mas muitas pessoas se levantaram. Mas eu quero dizer para você que o que nós estamos vivendo agora, né, é apenas um aperitivo do que virá daqui a algum tempo, mas não por uma questão de saúde social. Então você tem que estar atento, você tem que estar com seu coração em discernimento espiritual, porque são pequenos avisos, né, que estão sendo dados para nós. Então você tem que tomar muito cuidado do lado que você toma, né, para proceder, e como você também, né, se posiciona sobre isso, né? Eu creio que temos sim que evitar contribuir para evitar a propagação desse mal, né? Mas fique atento, tente ampliar os seus olhos e olhar mais à frente e mais distante. Não fique olhando só para o seu conforto, né? Porque daqui para frente, servir a Cristo não vai ter tanto conforto não, vai ter muito incômodo para poder testemunhar do nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, né, olha, que seremos aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, agora, depois dele dizer que guerras, rumores de guerras, esses problemas, isso não era o fim, era o princípio das dores, agora ele dá o verdadeiro sinal do final dos tempos. Ele fala assim: ora, quando vós virdes a abominação da desolação, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda, aqui Jesus mandou, quem lê entenda. É aqui que você tem que colocar o seu foco, quando você for estudar escatologia, quando você for falar de volta de Jesus Cristo, quem lê entenda. Então ele manda fugir agora, olha, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver no telhado não desça para casa, nem entre tomar coisa alguma na sua casa. E aqui ele dá uma dica, olha, é área rural, é campo, quem estiver no campo não volte para trás. Então, e ele fala, nesse tempo, depois dessa grande abominação da desolação, né? Olha só, ele fala assim, olha, ai das grávidas
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque agora sim vai vir uma aflição, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, aqui a igreja dele, olha só, ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Porque se levantarão agora falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais, prodígios e maravilhas, coisas no céu, na natureza, impressionantes. Olha só, quando é que isso já apareceu na terra? Ainda não apareceu. Olha, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão eu vos tenho avisado. Depois ele fala, olha, depois da aflição, daquele dia o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. A palavra diz que ele virá com os seus anjos e com os seus santos. Presta atenção nisso aqui. Olha só. E ele enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos. Isso acontece no ato da sua volta, no abrir e piscar de olho, ao soar da última trombeta. Olha, dos quatro ventos das extremidades da terra até a extremidade do céu. Por quê? Porque a extremidade da terra e a extremidade do céu? Porque trarão os santos que já estão com ele. E também ele alcançarão os que estão na terra. E ele fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, o verdadeiro sinal do fim é quando nós virmos a abominação da desolação. Que abominação da desolação é essa, pastor? Nós precisamos então ver as Sagradas Escrituras, tá? Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 até o 7. Diz assim, Paulo falando à igreja de Tessalônica, uma igreja gentílica, não era da Judéia, não eram judeus dispersos, e ele foi apóstolo aos gentios. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, olha, e pela reunião da igreja com ele. Ele está falando aqui de quando a igreja vai reunir com ele, com Cristo. Que vocês não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Porque ele sabia, Jesus fez uma obra para a eternidade. Estava ali aproximadamente quase 70 anos depois de Cristo, ou menos, quando ele escreveu essa carta. Ele sabia que Jesus não voltaria naquele tempo, não é? Então ele fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, porque antes tem que vir a apostasia. Daniel fala dessa apostasia. Haverá mudanças nas leis, na moral, né? Decretos contra Deus, contra a palavra de Deus. Isso nós estamos vendo aí começar a nascer. Então, vem essa apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando do anticristo. Esse homem, ele vai se opor e se levantará contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Olha, vai proibir a adoração, seja de quem for, vai perseguir adoradores, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Então presta atenção aqui agora, né? Querendo parecer Deus. Olha, quando a Bíblia trata desse assunto, tratou lá em Daniel, quando fala das 70 semanas, ele falou 7 semanas, depois 62 semanas, e depois ele fala da última semana, quando o anticristo se manifestaria. Então, o que é que eu quero trazer para você? Olha para Jerusalém.
Todo Israel está mobilizada na construção do terceiro templo. Todos sabem que eles estão esperando uma oportunidade para reerguer esse templo. Isso já é dito, não tem mais segredo nisso. Então, nós sabemos que durante as 70 semanas, até as 69, né, houve templo, houve sacrifício. Os judeus, quando construírem o seu terceiro templo, eles vão restaurar o sacrifício judaico. Embora depois que Cristo tenha feito a obra da redenção como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso não tem valor. Mas para eles tem, porque eles não creem em Jesus, eles entendem que Jesus ainda não veio. Então o que eu quero dizer para você? Quando você estudar 70 semanas de Daniel, ela só se cumprirá com o templo construído. A 70ª semana não se dará sem templo construído. Não se dará sem restauração do antigo sacrifício judaico pelos judeus. Não importa se vale alguma coisa ou se não vale, mas aquilo era uma figura de uma realidade que nós já estamos nela. Então, quando fala que ele se assentará como Deus no templo de Deus, tem muito pastor falando que o templo de Deus é o coração de cada crente. Está falando aqui da nação de Israel. A 70 semanas foi dada sobre o povo. Então, desde a primeira tinha templo, até a 69 tinha templo. Não começará a 70ª semana sem o funcionamento do templo. E olha que ele vai ter que ser construído antes. Ele vai ter que começar a entrar em funcionamento. E essa permissão para construir é que é o tempo da paz que vai ser anunciado. Então não falem em 70ª semana de Daniel, enquanto o terceiro templo dos judeus não estiver funcionando e restaurado lá o serviço levítico dentro dele. Então eles querendo parecer como Deus, e ele avisa, eu estou avisando a vocês sobre isso, né? Ele fala, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu estava convosco. Porque de onde você acha que o apóstolo Paulo tirou a escatologia de 1ª e 2ª Tessalonicenses? Ele conhecia o livro de Daniel, ele conhecia o Velho Testamento e agora ele tem uma revelação de Deus. Presta atenção. E ele fala assim, ó, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava com vocês? E agora vós sabeis o que o detém. Presta atenção agora. Ó, o que? Não falou quem aqui agora, o que o detém, para que a seu próprio tempo. Então presta atenção agora. O que detém a manifestação do anticristo? Para que ao seu próprio tempo ele se manifeste. O que o detém é a ocasião própria, é quando chegar o tempo destas coisas acontecer, porque ele não pode antes do tempo permitido por Deus. E agora, ele vem e diz assim, né? E agora vós sabeis o que o detém, é que o tempo não é chegado ainda. O tempo dessa construção, desse sacrifício, agora ele fala, porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ora, nós estamos falando aqui da nação judaica. O anticristo, ele vai estabelecer e tomar essa abominação em Israel. Todo o foco é ali para a nação judaica, em Israel. Então presta atenção agora. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então tem muito pastor, muito estudioso falando assim, que é o Espírito Santo que o resiste. Meu irmão, imagina que Deus, o Espírito Santo fosse o Mike Tyson no auge da sua força, e eu representasse aqui o anticristo. Desde quando Mike Tyson resiste uma pessoa igual a mim? Ele me tritura. Dá a impressão que o Espírito Santo está resistindo. Irmão, o Espírito Santo é Deus. Ele é o poder da divindade.
Ele não perde esse tempo com cisco. Não, o Espírito Santo está resistindo nada, não. Ele é Deus. E ele nunca será tirado. Deus não é tirado de lugar nenhum da terra. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele conhece o livro de Daniel. Então, e ele fala assim, olha, nesse versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo não pode ser tirado de lugar nenhum. A igreja não é chamado ela é a igreja. Você fala assim, uma que a resiste. Então vamos ler a Bíblia com simplicidade, sem forçação de barra, sem querer adaptar a palavra de Deus ao nosso pensamento. Então, olha só, e você vê aqui também, vamos dar um pulo lá em Daniel capítulo 10, versículo 13. Olha aqui uma coisa. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Quando o anjo Gabriel foi levar uma notícia para Daniel, olha que falou, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei com os reis da Pérsia. Presta atenção, eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha aqui um anjo poderoso, um anjo que parava a obras dos principados caídos. Olha só, dá um pulinho agora em Daniel 10, 21. Capítulo 10, versículo 21, diz assim, olha. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Miguel, o príncipe dos exércitos do teu povo. Olha aqui, e olha lá Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos ver o capítulo 12. Olha aqui. Diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Olha, ele será levantado. Olha só. Que se levanta pelos filhos do teu povo. Olha, aqui fala que ele faz um movimento e entra uma angústia para Israel. Não é Miguel que vai afligir o povo judeu. Tá? Olha, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então presta atenção aqui. A única autoridade espiritual em termos de guerra e força que resiste com força. Quando fala a palavra resistir, Deus não resiste, Deus dá palavra, Deus aniquila com a sua palavra. Fala aqui de um conflito mesmo. Nós sabemos que Miguel, ele é que guarda, né, o povo de Israel, ele é o guardião dos filhos do povo. Agora quando você vai lá em Apocalipse capítulo 12, quando fala, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Você não pode pegar um texto da Bíblia isolado para querer estudar escatologia. Apocalipse capítulo 12 diz assim, olha, quando aquela mulher se levanta contra o filho dragão, e olha, e diz aqui, olha, versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, presta atenção agora, mas não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou nos céus, presta atenção aqui, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né?
E fala: e ai da terra agora, porque o diabo foi lançado sobre vós com grande ira. O que é que nós observamos aqui? Vamos entender as escrituras. A Bíblia fala que os principados e as potestades estão nas regiões celestiais. Satanás não tem o poder de trabalhar nas regiões celestiais e ao mesmo tempo está governando a terra. Ele não é onipresente. Eles são limitados. E nós que somos a igreja do Senhor, sabemos como eles operam nessas regiões. Na mente das pessoas. Mas a Bíblia diz que Miguel, ele será levantado e haverá uma peleja nessas regiões celestiais. Então hoje Miguel, ele guarda o povo de Israel. É a função dele. Quando fala de resistir, é entrar em luta. É batalha. É combate. Não é a igreja lutando fisicamente contra Satanás. Ou o Espírito Santo lutando, sofrendo para vencer Satanás, resistir à iniquidade. Porque o que está em jogo ali é o governo de Israel. É a profanação do templo, porque Deus escolheu aquele lugar para ser dele. E porque Deus escolheu a terra de Israel, Satanás quer ela. Mas Deus colocou ali um valente, um guardião ali. Então ele diz que quando há essa peleja no céu, Satanás é precipitado das regiões celestiais. Essa obra que ele faz aí está tentando, atormentando. Isso aí vai tomar uma dimensão agora. É na terra, quem não tiver Cristo vai ser um demônio dentro de cada um. É a operação do erro mesmo nas pessoas. Deus enviou a operação do erro para que eles, caiam na injustiça mesmo. Então quando você vê aqui, que houve peleja no céu. Então, o que detém e o que o resiste é a ocasião própria que ainda não chegou, porque não tem terceiro templo. E ainda porque Satanás não foi precipitado. E se ele quisesse atuar nos dois flancos ao mesmo tempo, ele não conseguiria. Então nós observamos aqui, irmãos, que quando nós formos falar de volta de Jesus, ele faz um alerta: quando ouvires a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Então não é porque você está vendo sinal de guerra, terremotos, que Jesus estava, não. Tem muita coisa pior para vir ainda. Então ao invés de você estar preocupado em anunciar isso, se volte para Jesus, consagre a sua vida, vai viver em oração, numa comunhão íntima com o Espírito Santo. Como assim, pastor? Eu já vivo isso. Não vive não. O fato de você frequentar a igreja, o fato de você falar das coisas de Deus, isso não necessariamente significa que você tenha comunhão com Deus. Porque o medo, o pavor que vocês têm de perseguição mostra que vocês não estão preparados. Nós nunca fomos ensinados com esse evangelho a morrer por Jesus e dar a vida por Jesus Cristo. Nós somos sempre ensinados: se você pecar, você arrepende e volta para Jesus. E você vive pecando e voltando, pecando e voltando, pecando e voltando, só falando do amor de Deus. Mas essa mesma palavra que fala que se você cair você pode voltar, ela fala: sede santos porque eu também sou santo. Nós sempre procuramos o lado fraco, o lado que não é o desejado por Deus. E da mesma forma, quando vem luta, que nós temos que passar lutas, dificuldades para ser fiel a Cristo. Não, vai ter uma fuga. Deus não vai permitir sofrimento para nós. Irmãos, a igreja primitiva foi perseguida. Os irmãos da Idade Média, irmãos no Oriente Médio estão perseguidos. Nós somos a igreja hoje, eu vou dizer com todo respeito, porque eu estou do lado de dentro, somos a igreja mais folgada. A igreja talvez mais envolvida com coisas do mundo.
E essa igreja não pode sofrer, passar luta, passar perseguição. Não estou dizendo isso que ela pode, não. Ela vai passar. E você tem que estar preparado. Lembra da perseguição da igreja primitiva? Os irmãos eram cheios do Espírito. Eles não mataram todos os cristãos. Mataram alguns nas arenas de Roma, mas não mataram todos. Mas a fé que aqueles que ficaram vivos tinham era uma comunhão com o Espírito Santo e eles não temiam nada. Os que morreram também não temiam, glorificavam a Deus e adoravam a Deus, porque todos estavam cheios do Espírito. O que eu quero dizer para você, ao invés de ficar falando que Cristo está voltando, contrariando as épocas bíblicas, se volte para Deus, se encha do Espírito Santo. Esteja em oração 24 horas por dia, em meditação na palavra 24 horas por dia, para ter um nível de comunhão, de poder, de glória, de graça, sobre todo o mal, toda perseguição. A Bíblia diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algum. Ele está falando de pessoas cheias do Espírito, no meio de perseguição, no meio de ameaças. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, você lê isso aqui e acha que isso aqui é poético, né? Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, diz assim: e ele fala, olha, falando da tribulação que viria, ele fala, ó, e a vós que sois atribulados. Ele não está falando dessa coisa de desemprego seu, de probleminha da sua vida pessoal. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele está falando aqui que estaremos no miolo da tribulação, das dificuldades. Mas qual é que Ele vai estar conosco o tempo todo? Você não temerá mal algum. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração. Tu não vai viver aí esse apavorado, porque você tem comunhão com Ele. Você saberá que você é dele, e você saberá que é Ele que está no comando, é Ele que está ali, né? Ele que está ali trazendo juízo sobre os ímpios. Então Paulo fala sobre isso. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha só. Falando da abominação da desolação. Quando ele está falando da última semana, da 70ª semana, ele, o anticristo, firmará com muitos um concerto por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. É quando ele assumir o templo dos judeus, se colocar como Deus e mandar parar os sacrifícios do Velho Testamento, que os judeus vão restaurar. Então, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e agora ele se colocará como Deus, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que eu quero dizer para você, que estuda escatologia, não tenha medo de considerar que não haverá 70ª semana de Daniel sem templo judaico e sem restauração dos sacrifícios judaicos. Todas as 70 semanas foram dadas a Israel, e
da primeira à última semana, está o cuidado com o templo, a restauração do culto, a restauração dos sacrifícios, até o final da última semana, da 70ª semana. Agora vamos considerar então o que o apóstolo Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto muito conhecido, né, de todos os irmãos. E diz assim, a partir do versículo 13. Muitos irmãos lá na igreja de Tessalônica estavam tristes, porque aqueles irmãos mais velhos estavam morrendo, e eles falavam, olha, ele vai perder a volta de Jesus, ele morreu, ele não vai ver Jesus voltar. Então Paulo fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que já não têm esperança. Então ele fala aqui de ignorância, de tristeza e de esperança. Se você é ignorante, você fica triste. E se você fica triste e ignorante, você perde a esperança. Porque ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não iremos na frente dos que dormem. Presta atenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O pessoal está falando aí com um arrebatamento escondido, secreto, que ninguém vai ver. Não, a Bíblia não está falando isso não. Olha aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, barulho. Voz de arcanjo e trombeta de Deus. Muitas pessoas falam assim, não, é porque ele voltará com os seus santos depois. Presta atenção, não é isso que a Bíblia está dizendo não. Fala que ele vem, arrebata a igreja fica 7 anos no céu. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, me mostra na Bíblia onde é que está escrito que a igreja fica 7 anos no céu. Chamo qualquer pastor, qualquer estudioso, para mostrar que a igreja vai ficar 7 anos no céu, enquanto tem juízo aqui na terra. Olha, virá com um alarido, né? A reunião da igreja com ele, olha só, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que ele está dizendo aqui? Os mortos em Cristo, quando Jesus vier, virão com eles até as nuvens, onde nós que estamos aqui embaixo vamos encontrar com eles nas nuvens, com Cristo, com os santos e com os anjos, num ato só, num dia só, o arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos. Para os mortos, ressurreição, para nós, mas isso será primeiro ressurreição dos mortos, vinda com Cristo até as nuvens, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, quando esse que é mortal se revestir de imortalidade, e o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade. Então nós vamos encontrar com os santos, com o Senhor e com os anjos, nas nuvens, quando Ele vier, porque estamos no meio de tribulação. Quem são esses milhões, milhares e milhares aí, Senhor? Muitos que morreram e vieram da grande tribulação, que foram da grande tribulação, muitos estarão vivos aqui. Não tire o privilégio, a alegria de um crente, que depois que passar essas dificuldades todinhas aqui, ele vê o céu se abrir e vê o seu Senhor descer para destruir o anticristo, amarrar Satanás e estabelecer o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Essa geração que estiver viva aqui na terra e que vê isso
será a geração mais bem-aventurada do mundo. Não tire esse sonho, essa esperança daqueles que estão desejosos a morrer por Cristo. O dia mais maravilhoso da terra, quando todos os reinos serão subjugados, Satanás será amarrado e os seus santos serão glorificados nele. Para isso vivemos, para isso nós estamos aqui, aguardando o dia da sua volta. E a igreja primitiva sabia que esse dia era um dia grandioso, e ela esperava isso. Uma grande festa no cosmos, no planeta, no mundo, no universo. E nós vamos fazer parte dela, porque nós estamos do lado de dentro, do lado do reino do Senhor. E dentro desse pensamento, que Jesus então vem, arrebata a igreja primeiro, fica 7 anos lá no céu. Meu irmão, se Jesus vem nesse arrebatamento secreto que você fala aí, e nos arrebata, nos ressuscita, meu irmão, depois que Ele te der esse super corpo para você, esse corpo não morre, esse corpo não sente dor, você não precisava nem sair daqui, tu podia ficar aqui no meio, vendo tudo aqui, não ia acontecer nada com você, e você prega que você será tirado por causa do sofrimento, que Ele virá, mas Ele virá no dia em que Ele vier para destruir o anticristo e implantar o seu reino sobre a terra, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os vivos que estiverem nessa época terão a maior experiência, o maior gozo que muitos no passado quiseram e não puderam ter. Eu quero que você, debaixo de oração, comece a meditar nessas palavras. Tem muita coisa para acontecer ainda, para você dizer que Jesus está voltando, que pode vir amanhã, depois da manhã. Viva um evangelho com a consciência de que você está disposto a sofrer por Ele, a morrer por Ele se for preciso. Por isso que Ele já falou, olha, quem quiser guardar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, salvá-la. Por isso que Ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, porque é morte, morte do velho homem, pode ser morte natural. Essa é a história da igreja. Volte-se para Deus, para ter uma comunhão íntima com o Senhor. Deixa de ser religioso, traga o cristianismo para dentro do seu coração e esteja preparado para enfrentar o que tiver por amor a Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dEle. E que Deus os abençoe. Nós vamos entoar um cântico, logo em seguida eu estarei orando. Bendito seja o teu nome, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Aleluia, Ó, quão lindo Jesus. esse nome é. Tu és maravilhoso, Senhor. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu amo teu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe dos reis da terra. Aquele que esteve morto e reviveu e vive pelos séculos dos séculos. A ele o louvor, a honra e a glória. Ele tem o domínio, as chaves da morte e do inferno. Bendito é o teu nome, Jesus. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Porque tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixará órfãos, não nos deixou órfãos, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Cercado ele está, Tu és lindo, Senhor. ele é, Tu és o Rei da glória, Senhor. glória. Santo, santo, santo. Um novo cântico ao Rei dos Reis. Aleluia. Obrigada, Jesus. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim.
Aleluia, graças a Deus. Não tenha medo de viver. Não tenha medo das coisas que sobrevirão. Se você tiver em íntima comunhão com o Espírito Santo, no seu coração, não importa o tempo que você vai viver nessa terra. Você lembra de Moisés, antes da libertação do povo do Egito? Antes da Páscoa, foi um período de juízo. E você nota que tudo que Deus ia fazer, Ele avisava o povo dele, Ele preparava o povo dele para cada castigo que Ele ia mandar. Então não tenha medo. Ao invés de estar muito preocupado com a volta de Jesus, invista na sua comunhão com o Espírito Santo. Invista no seu relacionamento com Ele. Invista em amar a palavra de Deus e andar na sua palavra. Nós estamos vivendo um período de juízo agora sobre a terra, olha. Daqui a 40 dias, que é um tempo de juízo, vai ser a Páscoa judaica. Olha só, mês de abril, daqui a 40 dias, lá no Egito, antes da Páscoa, teve um período de juízo. Então, eu estou crendo agora, que o que está acontecendo, muitos crentes vão se voltar para Deus, muitos desviados vão consertar suas vidas, muitos ímpios vão repensar, porque olha, tudo que você confiava não está te resolvendo. Governo, dinheiro, economia, Estado, está aí ó, de pernas quebradas. Volte os seus olhos para Deus, para a palavra de Deus. Estreite sua comunhão, porque se você estiver em Cristo, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, quando fala habitar é morar, não é visitar o esconderijo do Altíssimo, não. Você estará guardado, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas você precisa estar verdadeiramente em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada vida, cada casa, Senhor, cada pessoa que em qualquer lugar do mundo esteja ouvindo essa mensagem. Ela vem, Senhor, na contramão do que nós aprendemos aí nos últimos 50 anos. Ó Deus, mas que nós saibamos voltar o nosso coração para o relacionamento com o Senhor. O Senhor nunca pediu para nós ficar calculando volta do Senhor. O Senhor sempre pediu para que nós estivéssemos preparados para a tua volta. E que, Senhor, essa consciência de que precisamos nos entregar totalmente a Ti, tome conta do nosso coração. Que possamos entender que devemos ser dependentes do Espírito Santo, da palavra, para conduzirmos nossas vidas. E traz um despertamento. Ó Deus, derrama um amor no coração dos Teus filhos, para valorizar a igreja, a reunião congregacional, enquanto a gente puder fazê-la. Traga, Senhor, os perdidos, os desviados, fortalece os fracos, levanta os caídos, Senhor. Deus, ajuda-nos a voltar ao nosso primeiro amor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um cristianismo do coração, do espírito. Ó Deus, não um cristianismo, Pai, da nossa alma, da nossa mente, mas do nosso coração. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite. Lembrando a vocês, não tire o foco dos nossos compromissos, que nós temos com a construção do nosso templo. Não deixe a casa de Deus passar
dificuldade, por causa desse impedimento que você está tendo de vir aqui, né, ajudar nesse projeto que todos nós estamos envolvidos. E que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.